Bem-vindo, doutor Peri, tudo bom? Olá, doutora, tudo Tudo bem? certo? Boa noite. Não sei que horas Boa são. noite, 6 em ponto, estamos bem pontuais. que ótimo. Uma boa noite a Boa todos que noite. já nos assistem. Vamos dar início a mais uma edição hoje do Doutrina Catarinense. E eu tenho a honra de moderar essa live com o doutor Peri Saraiva Neto. Começar falando um pouquinho aqui da nossa ESA. Meu nome é Beatriz Kowalski, eu sou coordenadora de comunicação, sou advogada e eu sempre digo, uma fã da ESA, da OAB como um todo, né? Especialmente nesse momento de pandemia, a gente está conseguindo aproximar os advogados, tanto de outros colegas e do conhecimento de qualidade, né? Mesmo com toda a pandemia, com essa situação gerada, o conhecimento nunca parou. Isso é uma felicidade muito grande. Eu aproveito até a oportunidade para agradecer a oportunidade com o nosso diretor-geral, Dr. Marcos Vinícius Motter Borges, especialmente também a doutora Isabela Medeiros, que além de vice-diretora-geral e também diretora do Núcleo de Processo Civil aqui da ESA, é a coordenadora específica desse projeto, do Doutrina Catarinense. Falo também uma homenagem ao Dr. André Janes, que é nosso secretário-geral, aos demais diretores de núcleo e coordenadores, e também às meninas ali do administrativo, que é quem torna tudo isso possível, que são as queridas Tamires, Mariane e Júlia. Iniciando um pouquinho aqui do Doutrina Catarinense, nós estamos hoje na nossa 14ª edição. Começamos ali em agosto, parou um pouquinho para o mês da advocacia, agora retomamos. E é um prazer muito grande que esse projeto inédito aqui na nossa ESA, ele visa justamente a valorizar as obras dos nossos advogados e advogadas catarinenses. E não só isso, é também mostrar para toda a advocacia que é possível, sim, conciliar as tarefas, a família, um momento de escritório, com a produção acadêmica. Para uma advocacia que já demonstra tanta vanguarda, tanto brilhantismo no cenário nacional, Santa Catarina tem que se destacar também na produção doutrinária. E os advogados são os melhores para isso, né? Porque conseguem aliar a prática do dia a dia, os temas que são necessários, tanto para si quanto para os seus clientes, com a produção, gerando obras não só técnicas, mas muito práticas e fáceis da gente aplicar na prática, né? Que nos despertam novas curiosidades e novas ideias, porque eu acho que isso é o mais importante, né? Que o conhecimento siga adiante e nos leve sempre além. E hoje eu fico muito feliz de receber o Dr. Peri Saraiva. Ele, assim, são tantas questões, mas eu vou tentar ser o mais breve possível no seu currículo. O Dr. Peri Saraiva é doutor em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul e, concomitante, fez um estágio doutoral na Universidade de Coimbra, em Portugal. É também mestre em Direito aqui pela UFSC, especialista em Direito Ambiental pela UFSC, professor tanto nos cursos de graduação como pós-graduação em diversas instituições de ensino, diretor do Instituto O Direito por um Planeta Verde, membro do grupo de pesquisa Direito Ambiental e Ecologia Política na Sociedade Risco, aqui o GPDA também da UFSC, diretor vice-presidente cultural da Associação Internacional de Direito do Seguro, a AIDA Brasil, presidente do Grupo Nacional de Trabalho e Seguro Ambiental, também da AIDA, vice-presidente do Grupo de Trabalho Seguros e Mudanças Climáticas, da AIDA, e ainda é membro da Associação dos Professores de Direito Ambiental do Brasil, membro fundador da UBA, que é a União Brasileira da Advocacia Ambiental, e além da obra que nós estamos tratando hoje, é autor e colaborador de diversos outros artigos e livros, né? Também foi membro aqui no nosso OAB Santa Catarina, teve um trabalho institucional como membro das comissões de Direito Ambiental e também na Comissão de Direito e Seguros. É advogado e consultor jurídico, escritório sede aqui em Florianópolis, e tem uma atuação especializada, tanto nas questões ambientais, quanto também relacionadas aos seguros, atuando ainda no contencioso e no processo civil. A obra que eu tenho a honra de moderar hoje, fico muito grata, é As Seguros Ambientais, Elementos para um Sistema de Garantias de Reparação de Danos Socioambientais estruturado pelos seguros. Foi lançado ano passado, em 13 de maio de 2019, pela Livraria do Advogado. E é sobre esse livro que nós debateremos hoje. Bem-vindo, doutor Peri, eu lhe passo a palavra. Obrigado, doutora Beatriz, saudação. Saudação a quem nos acompanha, os colegas. Meu agradecimento à ESA, ao doutor Marcos Vinícius, a ti, pela delicadeza, pela atenta leitura da obra, que eu já notei que de fato foi feita, pelas nossas conversas prévias.
Enfim, eu só gostaria de agregar que atualmente tem um trabalho institucional no OAB que muito me orgulha, que é na condição de vice-presidente na Comissão do Direito dos Desastres, aprovada pelo Dr. Rafael Horn no ano passado, presidido pelo meu querido amigo Paulo Forte Júnior, e aonde, enfim, também a gente já vem fazendo alguns trabalhos, alguns eventos, que é a nossa contribuição institucional na atualidade. Uma satisfação poder conversar sobre o livro. Ah, maravilha. Até já vi que o nosso diretor-geral acabou de entrar aqui, doutor Marcos Vinícius. Boa noite, seja bem-vindo. Ó, temos bastante já espectadores. E eu fico muito feliz mesmo. O doutor estava comentando que eu li a obra. Foi uma honra, assim, e como flui rápido. E é gostoso de ver, assim. Eu achei muito bom. Eu até na semana passada também moderei uma live de lançamento e era de um colega com quem eu fiz faculdade. Então eu já conhecia ele e depois li o livro. O doutor eu não tinha tido a honra ainda de conhecer pessoalmente, ou ainda que por meio virtual, e conheci lendo as obras. E já me passou uma impressão tão boa. A gente sabe quando a pessoa é dedicada, perfeccionista, né? E foi atrás de um tema que nós não temos muitas obras ainda no Brasil. E eu achei fantástica. E me trouxe outras ideias até para atuação mesmo na própria advocacia. É uma obra de peso e que me deu muito orgulho mesmo, de ver os nossos advogados em ação. Eu achei uma obra muito, muito boa. E eu recomendo a todos de coração mesmo. E até iniciando aqui um pouquinho, esse projeto, ele não é uma palestra, né? Ele é realmente um bate-papo para a gente aproximar a advocacia das obras que foram produzidas aqui pelos nossos próprios advogados e advogadas catarinenses e também estimular, né? Porque às vezes a gente acha que é difícil, que não tem como, que o tempo não basta, mas dá sim. E a gente tem que ir atrás, tem que ir galgando, porque quanto mais coisa para fazer, mais tempo consegue, né? Até eu queria saber, porque lendo seu livro, eu não tinha visto ainda uma obra que congregasse os dois temas. Seu direito ambiental e o direito dos seguros. E o doutor é especialista em ambas. Então, como é que surgiu essa ideia? Doutora, a vida, enfim, a gente se dedica, né? Mas também alguns acidentes, algumas situações que aparecem e a gente adota e encampa ou não, né? A minha trajetória com o direito ambiental foi bem acidental. Eu fui fazer uma pós na UFSC. Na época tinha uns 6 pela Fundação José Boatê, né? E eu queria fazer em contratos, porque foi a linha da meu TCC de graduação. E não fechou a turma, e o coordenador lá das especializações, na época, me ligou e disse, Peri, não vai fechar de contratos, mas a gente está com ambiental e tributário que está para fechar. Nessa época, uma irmã minha, que é agrônoma, disse, Peri, vai no ambiental. Eu perguntei, o que é isso? Ela disse, vai. Aí eu fui. E terminei o ambiental e tal, depois alguns caminhos me levaram para o mestrado, e que deu a dissertação, e que foi meu primeiro livro sobre questões probatórias na ação civil pública ambiental. E nesse meio tempo, eu comecei a atuar primeiro como correspondente, depois como sócio, de um escritório grande de Porto Alegre, da área de seguros. E aí, enfim, comecei a estudar e atuar no contencioso de seguros para seguradores, né? E em um determinado momento eu achei, olha só que interessante, há pontos de aproximação. Aí comecei a pesquisar o que havia a respeito, e eu descobri duas coisas. Primeiro, que havia já um livro hoje meu amigo, Dr. Walter Polido, de São Paulo, que tem uma obra desde a década de 2000, no começo dos anos 2000, pela RT, e na época ele presidia um grupo nacional de trabalho sobre seguros ambientais na AIDA. E, enfim, depois, mais tarde, eu vim a assumir a presidência em substituição a ele. Então, as coisas foram aparecendo, a gente vai modelando, vai lendo, vai estudando, e o bacana disso tudo é ver o quanto o setor, o tema, essa modalidade de garantia evoluiu nesse período todo, de modo que eu acho que o livro hoje, lançado ano passado, mas eu acho que ele tem uma atualidade e uma contribuição conceitual, porque são dois mundos absolutamente distintos. O seguro... Conseguiu uni-los, né?
precisa de pré-determinação de riscos. O risco ambiental, principalmente jurídico e jurisprudencial, é absolutamente incerto. Então, o desafio foi tentar fazer interfaces e aproximações, e o livro pretende contribuir com isso. Por aí. Eu achei ótimo. E é legal aprender com um exemplo, né? Que justamente o doutor já tinha essa atuação em ambas as áreas, conseguiu conciliá-las e nos trouxe uma obra dessa monta, né? Eu até queria saber como é que foi feita a sua pesquisa, se o estágio em Coimbra contribuiu, como é que foi, porque o doutor consegue aliar vários elementos, tanto aqui do nosso arcabouço brasileiro, como também de outros países, né? A gente consegue aprender tanto por aqui quanto pelo exemplo internacional. Essa questão de conciliar academia, advocacia e família, por exemplo, hoje, nesse instante, eu estou com meus 2 filhos aqui no escritório, Ai, que legal. pedindo para eles fazerem silêncio. Então, concilia tudo, né? Dei aula mais cedo e ainda cumpri alguns prazos no escritório hoje. Bom, é uma questão de persistência, achar sentido, vislumbrar uma realização, né, nessa trajetória dupla, que realmente é puxado, sacrifica final de semana, sacrifica a família. E, na verdade, teve esse período em Coimbra, que eu já vou falar, mas, na verdade, eu fiz em Porto Alegre, doutorado, né? E o doutorado são 4 anos, sendo que 2,5 foi de idas constantes a Porto Alegre. Salvo engano meu, o Dr. Marcos Vinícius também fez o mestrado lá, então ele deve ter passado por algo parecido de ficar indo e vindo a Porto Alegre. Então tem todo esse sacrifício. E depois eu fui 2 vezes para a Europa para estudos. No final de 2016, fiquei 3 meses. E aí depois retornei no final entre setembro e dezembro de 2017, aí com bolsa, que é algo que eu gostaria até de falar e agradecer, CAPES, tanto meu doutorado eu tive bolsa, quanto ao meu estágio de doutorado fora, também tive bolsa, e sei o quanto isso é valoroso, e falo isso no sentido de votos, de que a política educacional do Brasil volte a valorizar esse tipo de incentivos. Aí, porque até é uma maneira de atenuar a questão da advocacia, né? Porque quando a gente está fora, as coisas diminuem. É impressionante, é botar o pé no escritório que um cliente novo liga. E se não está, não toca. A vantagem do processo virtual, do processo eletrônico, de poder fazer isso de qualquer lugar. E contei com muitas colaborações, gostaria de mencionar a minha então sócia na época, a doutora Maiara Bonetti, Fenili, que hoje está em São Paulo, que ficou no escritório e que tocou durante esses meses que eu estive fora. Mas, enfim, a gente busca compatibilizar tudo. Isso é fundamental, né? A gente contar com uma rede de apoio aqui. Ao mesmo tempo que o doutor tinha que se deslocar para Porto Alegre, ou até foi para a Europa depois, contar com uma rede de apoio tanto em relação à família quanto com o escritório, né? Isso é muito legal. Porque as pessoas também, tanto os órgãos públicos, seja em questão de bolsas e outros estímulos, quanto também as pessoas que nos circundam consigam entender isso e estimular a geração de conhecimento, né? Acho que a gente precisa que gerem oportunidades, porque não é uma oportunidade só para o doutor, é para todos nós que ganhamos com uma obra dessas. Que eu acho fundamental. Bom. Aliás, eu me parabenizo novamente, porque eu fiquei, assim, honrada de ler a obra e também estar aqui com o doutor nessa noite. Nas noites de sexta-feira chuvosa. E até queria saber como é que foi que surgiu a ideia da publicação do livro, né? Porque a sua já era tese de doutorado, com todas as honras. Como é que surgiu? Foi uma indicação ali mesmo na apresentação? Como é que veio à tona, né, da gente tornar público essa obra? Eu tenho uma filosofia, vou chamar de Beatriz. Pode ficar à vontade. Que eu acho que escrever algo que demanda tanto tempo, tanto esforço, tanto suor, e guardar na gaveta não tem muito sentido. Eu sou de uma filosofia que a gente tem que se expor. É verdade, né? Tem que ter coragem de levar ao público, né? Tem que ter coragem de levar a público e, invariavelmente, ir a público é positivo. Seja com uma crítica, seja com os elogios e com as oportunidades que se abrem. A própria crítica ela engrandece também.
Então, assim, quando eu escrevi a dissertação no mestrado na UFSC, eu defendi num dia, na minha banca estava o doutor Eduardo Lamy, e ele disse, tem que publicar. E eu não... Ah, é? Então tá. No dia seguinte eu fui atrás de uma editora e tratei de publicar mesmo. Aí depois organizei já coletâneas, várias, na verdade, várias coletâneas, e sempre com essa ideia, que tem que produzir conteúdo, tem que enfrentar. Erra-se, né, claro, mas se aprende também. Então, a publicação da dissertação, da tese, foi um processo natural. Foi concluir o doutorado, fazer os ajustes que a banca pediu, mas já começar a manejar para dar uma cara de livro, porque tem que tirar uma certa, aquele rigor acadêmico, aquela forma, né, uma linguagem um pouco mais agradável. Então foi quase automático, até porque hoje eu tenho uma parceria grande com a editora Livraria do Advogado, lá de Porto Alegre, e inclusive já recomendei vários colegas a publicarem por lá. Então, para mim, foi um processo absolutamente natural. Eu não teria feito tudo isso se não fosse para publicar, claro, se houvesse uma recomendação, né? Mas dentro dessa ideia, eu acho que nós temos que nos expor. Eu vejo tanta gente que faz pós, escreve, engaveta, eu acho uma pena. Eu vivo convidando, me manda, vamos mexer, vamos publicar junto, ou eu te dou sugestões, tu publica como artigo. Eu acho que isso engrandece muito a cultura jurídica e o próprio profissional. Perfeitas as suas colocações. Eu ia justamente mencionar isso, né? O conhecimento não é feito para ficar guardado, porque a partir do momento que a gente gera e faz uma pesquisa, batalha, vai atrás, amealha conhecimento e dali tira conclusões novas, ele tem que ser divulgado para gerar novo conhecimento, né? Às vezes a gente vê um tema que tem dúvida, diz, nossa, mas ninguém nunca escreveu sobre isso. Ou até escreveu, só que está ali guardado numa estante, na universidade, está dentro da nossa gaveta. E às vezes por um medo, né? Porque a partir do momento que a gente torna público, a gente tem que estar preparado, tanto para o positivo quanto para o negativo. E às vezes por esse medo as pessoas não levam à tona, né? Deixam o conhecimento ali, que nem o doutor falou, engavetado mesmo, sem engrandecer o debate no país como um todo, né? E eu acho fundamental, porque é uma pesquisa de peso. E o que eu achei mais legal do seu livro é que ele não é só um conjugado de várias outras obras. Ele tem opiniões fortes, decisivas nos temas. E traz novos conhecimentos, né? Novas conclusões que vão basear novas pesquisas. E ali a coisa continua a crescer. Eu acho isso importantíssimo. Que bom se os futuros acadêmicos e até o pessoal que está se dedicando hoje em dia, seja uma monografia, uma dissertação, uma tese, que possa ouvir isso e ter coragem, né? De colocar a cara a tapa, vamos publicar um livro, tem alguns cursos, como é que funciona a logística, mas que tem pessoas que já passaram por isso e conseguem ajudar, né? Até por uma mentoria mesmo, eu acho isso fundamental. O pessoal que esteja nos ouvindo, às vezes está ali pensando se publica ou não publica, vai, é muito legal tentar, né? A gente não pode deixar o medo de tentar nos impedir, né? Jamais. Achei muito legal. E agora, adentrando um pouquinho na obra, né? Porque agora a gente já falou um pouquinho do seu currículo, de como é que foi esse processo de elaboração em si, mas para a gente adentrar aqui no livro Seguros Ambientais. Estou todo mundo curioso para saber do que se trata e eu já espero que todos adquiram também a obra, porque enriquece muito. Eu venho trabalhando na área de direito ambiental mais ou menos desde 2014 e eu aprendi muito com essa obra, que era uma percepção que eu não tinha tido até agora. Achei muito legal. Eu queria até para o público entender um pouquinho como é que estão estruturados os capítulos do seu livro. Muito bem. A estrutura basicamente é a seguinte. Como eu falei antes, o que une esses dois ramos jurídicos é a ideia de risco. Embora cada um trate de forma distinta, né? O risco assegurável, por um lado, tem suas características, e o risco perante o sistema do direito ambiental, ele é tratado com muita cautela, não é por nada que a gente tem o princípio da prevenção e da precaução, e principalmente a gente tem um sistema de responsabilidade no Brasil, a gente está falando, muito sólido, muito rigoroso, eu diria. Legal e jurisprudencialmente rigoroso. Então, o que eu fiz no primeiro capítulo foi abordar um pouco a ideia do risco, esse conceito, né, risco, e aí me valendo principalmente de autores da sociologia.
enfim, não vou nominar, mas trabalhando com a ideia do risco, a incerteza que é natural, como as pessoas lidam frente ao risco, risco e medo, risco e vulnerabilidade, risco e capacidade de enfrentamento, risco e terceirização e transferência do risco, né? Ou seja, esse elemento incerto que, quando bem enfrentado, move a humanidade, historicamente foi assim, mas que em determinadas situações gera uma paralisia, né? E eu acho que isso é interessante. Os seguros trazem soluções de progresso. O direito ambiental, no extremo, proporia uma paralisia. É claro que eu estou radicalizando um pouco no argumento, mas se a gente trabalhar no princípio do indubio pro natura, por exemplo. Mas, enfim, a partir disso, eu trato de delimitar algumas questões sobre o que é, ou melhor, o que são os danos ambientais. Aqui tem toda uma literatura clássica, o professor Morato Leite, a professora Annelise Steigleder, a professora Carolina Bahia, que está na UFSC agora, porque as categorizações são muito importantes. O que é o ecológico, o que é o extra-patrimonial e o que são os individuais reflexos. Ainda hoje eu vejo decisões, vejo casos em que se faz uma confusão. A própria questão da imprescritibilidade, que o Supremo julgou há pouco, o que é imprescritível, os 3 anos continua, não, acho que implicitamente está, mas o dano ambiental ele tem dimensões, e é importante distinguir. E uma outra coisa que eu abordo aqui é que existe uma certa ideia de que o dano ecológico sempre é catastrófico. E não é. A realidade não é. Danos, acidentes, poluição acontecem com enorme frequência e existe tecnologia, existe atendimento de urgência, existe mecanismo de contenção. Então, nem sempre a questão do dano ambiental tem que ser tratada num patamar de uma lesão terrível, etc. Nem sempre já é pensa assim. Mariana e Brumadinho, né? Não tem nada inferior, às vezes, quando o pessoal começa a falar de dano ambiental, né? Mas são extremos, são extremos. Aí, pensar em Brumadinho, a questão ambiental puramente é nada ambiental, né? Mariana, sim, porque todo o Rio Doce foi afetado. Agora, Brumadinho em si, o que chocou muito mais foram as vidas perdidas, né? O impacto humano. Agora, ao habitat natural, não chegou a ser algo tão expressivo. Bom, mas a gente sempre pensa na catástrofe, né? A gente pensa no pior cenário, né? Pior cenário, nem sempre é. E volto a dizer, se a gente trabalhar tudo como pior cenário, mas aí caminha para uma paralisia, e uma paralisia... Se move mais na vida, né? Porque sempre acha que alguma coisa vai terminar em acidente, seja atravessar a rua, seja pegar um avião, se só pensar no pior, não tem como, né? E essa ideia do pior cenário, ela gera entraves, porque ela gera medo, medo de empreender, medo de arriscar. Até essa semana eu vi no Instagram mesmo um post do nosso colega Rodrigo Valgas, e o título do livro me parece muito interessante, é Direito Administrativo do Medo. E de como, e volta a elemento medo, né, e como isso gera um ambiente administrativo, e que vale para o administrativo ambiental, de trancar, de emissão de licenças, por isso que termina sendo muito burocrático, o medo do Ministério Público, uma improbidade, assim por diante, né? Eu acho que a gente paralisa, né? Porque é mais fácil tu não dar a licença, ou não fazer, não empreender, do que depois lá na frente pensar, mas eu vou ser objeto de uma ACP, de uma ação criminal, o que vai acontecer, né? Esse é o ponto, é muito interessante. E eu acho, primeiro, que a gente deveria segmentar, segundo, a gente deveria acabar com essa cultura do conflito, né? A nossa lei de 81 do CISNAMA, ela desde tem uma fala de sistema, cooperativo, etc. Bom, seguindo em relação ao prefácio, à apresentação do livro, aí depois eu faço um apanhado do estado da arte sobre a responsabilidade civil ambiental. Porque o que é objeto de seguro, do seguro ambiental, é a responsabilidade civil. Tá? Como regra, não há um seguro para responsabilidade penal nem para as multas administrativas. Como regra. Personalíssimas, né? Personalíssima, caráter punitivo. Na verdade, o seguro tiraria, na multa, tiraria o caráter
de doer no bolso, né? Sim, ele acaba Mas também é transcendendo a é pessoa, uma né? regra, tem exceções, sabe que tem exceções. Tem alguns tipos de seguro que cobrem as multas, algumas modalidades muito específicas, que não é o caso do ambiental. Aí no segundo capítulo eu trato, então na verdade eu problematizo esse risco abstrato, incerto, ambiental. Não só do dano em si, mas da jurisprudência também. Eu termino fazendo uma certa crítica a alguns julgados do STJ, de alguns tribunais, principalmente quando, no meu entender, se não são contra a lei, são, no mínimo, além da lei. Eu colocaria nesses termos. E isso não é bom, e não parece bom, porque o nosso sistema é de civil law, ele é de legislado, e ele tem uma função, ao ser assim, que é garantir previsibilidade para as relações sociais e econômicas. E para os seguros também é importante. Bom, dito isso, eu vou tratar do seguro, dos riscos no contrato de seguro, o que é um risco assegurável, quais são os pressupostos. E basicamente são pressupostos de delimitação. Eu gosto sempre, às vezes sou até repetitivo, mas eu digo, o risco assegurável é aquele que cabe numa caixa, numa caixinha, que delimita valor, objetivamente, o que é o risco, territorialmente, valores máximos, valores mínimos, franquia, tudo isso coloca esse risco dentro de uma caixa e torna ele um bem, ou a melhor, algo valoroso e negociável, como se dá pelos seguros. Aí eu trato tudo isso, faço um apanhado histórico e trato daqueles elementos como agravamento de risco, perda de direito, até porque existe um mito, Beatriz, de que o seguro seria uma carta branca para poluir. Uma ideia, né? Que uma questão afeta o moral hazard, né? A pessoa tem seguro, então relaxa. O seguro vai pagar. Imagina. Isso é um engano tremendo. Muito No pelo momento contrário, né? Como? Muito pelo contrário, né? É Pelo justamente tem que se contrário. resguardar até muito mais, né? E o seguro mesmo tem mecanismos para evitar esse tipo de comportamento desviante. Quando ele cria a figura do agravamento do risco, agravamento intencional e substancial do risco. Quer dizer, se uma empresa opera de uma determinada forma, tem as licenças para operar de uma determinada forma, faz um seguro e torna-se desleixada ou menos rigorosa, menos vistorias, menos manutenção, isso é uma modificação do risco. Né? Aquilo que estava na caixinha mudou completamente. E isso caracteriza o agravamento. Bom, É um esse tipo. descumprimento, né? Das cláusulas do contexto que baseou a concessão daquele seguro, né? Exatamente. No capítulo, na página 139, eu falo sobre a variabilidade do risco e as consequências entre os contratantes. Tem que comunicar, é uma situação que pode gerar perda de direito, etc. E aí sim, levantados os grandes pontos, no último capítulo eu faço algumas proposições do que é nível jurídico e legal e de mercado também, a gente pode aperfeiçoar para aumentar essa simetria e potencializar esse instituto, que afinal de contas, partindo da ideia, né, de consensual, o seguro é um instituto fantástico, que traz paz social. Ontem ainda eu renovei minha apólice de RC profissional, nunca usei, mas é bom saber que tem aquela reserva, vale mesmo para o carro, vale mesmo para casa e para a vida da gente. Isso traz um conforto. E no ambiental não seria diferente. Então, basicamente, é por aí. É que isso é o bom do seguro, né? A gente sabe que ele vale a pena quando a gente não precisa acioná-lo, né? Que as coisas estão indo bem e se chega ali num momento de crise, de catástrofe, conta com isso, né? É a melhor coisa. Seja para nossa casa, seja para um empreendimento mesmo, que é potencialmente causador de danos ambientais. Eu até queria aproveitar que a doutora Maria Moreira fez um questionamento para o doutor. Ela perguntou: como quantificar o seguro ambiental se os resultados são imprevisíveis? A indenização não fica num caráter simbólico? É interessante. São mitos. Né? O dano ambiental
a valoração é imprevisível. Na verdade, existe muita tecnologia para projetar perdas. Existem dados históricos e assim por diante que permitem uma projeção de uma eventual perda, precedentes, etc. Esse é um primeiro ponto. O segundo, e aí a questão do mito, é de que, como um risco é muito incerto, os seguros não conseguem atuar. Só que, como eu disse, o seguro tem tecnologia para viabilizar isso. E é tecnologia desenvolvida há milênios, né? Que vem da Idade Média, ou se não antes, de buscar mecanismo de assegurar a incerteza. Mas, no fundo, é só isso. Até que se chega a um ponto ótimo e tem produtos e carteiras altamente rentáveis, sustentáveis e estáveis. Então, na verdade, a pergunta da colega, ela parte de uma premissa que a gente deveria discutir um pouco melhor. Há solução de precificação de perdas, há possibilidade disso. E o segurador tem know-how nisso. Eu queria aproveitar e cumprimentar a nossa vice-diretora-geral, que é a doutora Isabela Medeiros, coordenadora desse projeto. E um exemplo, eu digo, quando eu crescer, eu vou ser igual a Isa. Tudo bom? Ela é a coordenadora desse projeto, uma grande entusiasta da nossa ESA e vem levando muitas iniciativas novas aqui para a nossa advocacia. Bem-vinda, Isa. Obrigado pela presença. Dar continuidade aqui, que eu tenho dúvidas, né? Já que eu li o livro, eu fico, vou aproveitar, né? O momento de estar com um exemplo como o doutor não é todo dia. Eu até queria saber, porque a gente, que nem o doutor vem falando, né? Tem muitos mitos que circundam a área ambiental. E uma das frases que mais se repete hoje em dia é aquela famosa do ministro, excelente doutor Herman Benjamin, que diz assim: para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa de fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam e quem se beneficia quando outros fazem. E as seguradoras, elas entrariam ali naquele contexto de responsabilidade solidária, teoria do risco integral, que abrange todo mundo? Eu digo, é quase assim, quando a gente está sabendo, viu na TV, já está quase sendo responsabilizado também. Como é que funciona com as seguradoras, né? Como é que a gente consegue limitar o risco? Porque também tem que ser algo tangível que elas também topem, né? Tem que ser algo comercialmente valoroso para ambos os lados. Olha só, essa ementa super repetida e super reproduzida, ela é utilizada em outros tantos julgados. Ela não é nova, ela é antiga. Bom, primeiro que eu acho que ela está errada. E segundo que eu não vou nem entrar muito no mérito, mas eu acho que ela não reproduz muito bem a jurisprudência do STJ. Por exemplo, eu escrevi um artigo recentemente sobre um navio que explodiu no porto de Paranaguá. Se não me engano, é Vicunha. Eu tenho isso aí publicado. Aquele caso ali, o julgamento foi o contrário dessa emenda que a doutora acabou de ler. Eles assumiram, eles declararam que determinados demandados, o destinatário da carga, por exemplo, que seria beneficiário dentro da emenda, do texto da emenda, não era responsável, porque a tradição da entrega não havia ocorrido, enfim. Quer dizer, eu tenho a impressão que esse julgado ele terminou sendo muito repetido. Se ele for levado a rigor, ele é um troço absurdo, porque está todo mundo ali. Até a gente, né? Você está sabendo que o navio explodiu. Exatamente. E outra que eu tenho a impressão que o STJ, com o tempo, deverá modular essa amplitude, porque isso afeta a figura do poluidor direto e do poluidor indireto, que está lá na 6938. Desde 1981, e é uma figura muito interessante. O poluidor direto, tranquilo de compreender. Agora, o indireto, ele entraria nesse comando contido na emenda desse julgado do ministro Herman. Mas será que com essa amplitude, eu acho um pouco preocupante. Bom, a doutora pergunta, o segurador entraria ali? É uma questão a ser analisada, porque no que está ali, da forma que está, quem financia para que faça, as instituições financeiras estão.
E por conta disso, na verdade, por que está? Porque deu crédito, concedeu crédito, porque está apoiando uma atividade, porque não exigiu compliance, não exigiu, não controlou e não fiscalizou o seu parceiro comercial, né? Dentro dessa, imaginando que vá por aí, existe um livro de um professor, de um promotor lá do Mato Grosso, se eu não me engano, é Haslam, sobrenome dele, que é sobre a responsabilidade das instituições financeiras, inclusive. É bem interessante. Agora não lembro o primeiro nome dele. Isso Então, até hoje é talvez... grave, né? Até dificulta os financiamentos, a obtenção, às vezes, até de um empréstimo, porque às vezes a instituição está tão bloqueada com base nesse receio, que nem a gente estava falando, né? O medo paralisa. E a coisa não sai de tanta diligência, tanto compliance que é necessário, né? Às vezes o compliance vira uma burocracia a mais num país super burocrático. Mas, enfim, também é um ponto de reflexão. Mas eu talvez forçando um pouco a interpretação, no limite sim. Mas, de qualquer forma, eu até para ficar mais completa a minha resposta, a gente tem que diferenciar a responsabilidade contratual do segurador dentro dos limites de uma apólice de responsabilidade civil de seguros ambientais, né? E outra questão é a responsabilidade extracontratual, que seria fora da cobertura, fora da importância segurada e da garantia por parte do segurador. Então, tem duas maneiras diferentes. Eu acho que puxar a responsabilidade extracontratual só porque concedeu um seguro, eu acho que é demais, né? Está dando um mecanismo para garantir solvência e eventual reparação e indenização de vítimas, e aí vai ser punido por oferecer uma solução. É um pouco triste até. Porque tem que chegar mais... desincentivando, né, e afastando os players do mercado, né? A partir do momento que o seguro ambiental tem um fator até social mesmo, ele é necessário, ele assegura maiores garantias ali para reparação do dano, estou afastando esse novo instrumento, né? Está tornando inócuo. Eu não conheço nada nesse sentido e espero que continue não acontecendo, porque realmente é ir contra uma solução que é importante, que é o seguro. Por um lado. E agora, dentro da responsabilidade contratual, aí sim, se o sinistro, se o evento estiver dentro das exigências temporais, etc., previstas e delimitadas na apólice, aí sim é caso da cobertura outorgada, inclusive, aí sim, mas não por efeito da soma, por efeito do contrato de seguro havido entre as partes. Maravilha. E até queria saber também como é que funciona, por exemplo, um projeto muito complexo, né? Alguma usina hidrelétrica de uma magnitude surpreendente. Às vezes é muito difícil para o poder público dar conta, né? Por mais que ele tenha o poder de polícia, ele não consegue fiscalizar todos os âmbitos necessários, até porque normalmente são tecnologias diferenciadas. E até pelo próprio princípio da precaução. Às vezes a gente não tem ainda noção de tudo o que pode acontecer, né? As seguradoras, elas também têm uma participação de fiscalização? Elas acompanham o projeto? Não. Pelo menos não fiscalizam, né? Pedem acesso, enviam formulários. O seguro, como qualquer seguro, ele é muito baseado na boa-fé, né? O próprio Código Civil, em matéria de seguros, ele fala não só em boa-fé, mas a mais qualificada, não é essa expressão, mas uma boa-fé qualificada. E por que funciona assim? Não é por nada. É para reduzir custos de transação, tem uma questão de análise econômica importante. Se o segurador tiver que designar uma equipe para mandar lá para o Xingu, para fiscalizar se está dentro do projeto, etc., primeiro que o segurador deixa de ser segurador, vira um consultor da área ambiental, vira um agente público ad hoc, vira qualquer coisa, mas deixa de fazer o papel dele, que o papel dele é receber informações, analisar o risco, ver se cabe dentro do negócio e conceder a cobertura. Então, a resposta é não. Né? Não faz esse tipo de fiscalização. Agora, baseia-se na boa-fé. Eu costumo dizer o seguinte, se o órgão ambiental, por exemplo,
pudesse, uma especulação, né? Antes de começar um licenciamento, ou conceder prévia instalação ou operação, dizer assim, traga-me uma apólice de seguro para tais e tais riscos ambientais. Se o indivíduo não conseguir trazer, no mínimo a gente tem um alerta para o órgão ambiental. Porque, volto a dizer, o segurador tem uma experiência muito larga e ele sabe, opa, aqui não é lugar de eu me atrever. Aí é uma sinalização para indeferir a licença? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que presta mais atenção. É um sinal de alerta. Então, é um sinal de alerta. Então, nesse sentido que eu acho que o seguro tem também um papel preventivo, né? É um player a mais para entender o risco, desde que todos dialoguem. Eu acho que é o que faz, né? Entre o Ministério Público, órgão ambiental, segurador. A gente falou um pouco sobre a Europa. Na Europa existe uma normativa sobre responsabilidade ambiental e seguros ambientais. E a literatura que diz que a normativa foi construída de forma consensual. Ela não veio de cima para baixo. As partes dizem, o segurador, eu consigo ir até aqui. Houve uma negociação. Acho que isso nos falta muito aqui. Isso é verdade, né? A gente não tem um marco legal ainda que define exatamente os limites, né? Por mais que a gente tenha a Política Nacional do Meio Ambiente, esses marcos não conseguem chegar no que a gente tem a demanda atualmente, né? Eu até estava estudando, depois que eu li o seu livro, eu fui procurar na internet se já tinha algum projeto de lei mais avançado, como é que estava esse debate, e ainda não tem, né? Como é que está essa situação? Essa questão legislativa ela é interessante. Eu sou da ideia de que não deveria ter previsão legal. Tá? O que nós temos normativo em matéria de seguros é suficiente, o resto o seguro ambiental ele entra no que se chama de grandes riscos. Né? São duas empresas grandes que se entendem e conseguem dialogar. O segurado entende do seu negócio, o segurador entende do seu negócio. Então, não precisa muito de regulamentação. Inclusive, a SUSEP, que é a agência reguladora dos seguros privados no Brasil, recentemente está a editar um normativo onde ela diminui a regulação sobre seguros de grandes riscos. E aqui vai cair o ambiental. Então, a questão legislativa, eu acompanho há muito tempo e tem vários problemas. Primeiro problema, o tema vem à tona quando há uma catástrofe. Em março do ano passado, eu estive na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, representando a Associação Internacional de Direito de Seguro, a AIDA, e eu passei a minha tarde tentando explicar quais os limites do seguro, porque era uma lei para tornar obrigatório seguro ambiental em barragens. Né? Sim, porque é sempre motivado por um problema atual, né? Eu até vi que ontem saiu de que, por conta que as queimadas estão muito em voga agora, né? Tinha um projeto querendo tornar obrigatório o seguro em relação a queimadas. É muito pontual, né? Cada vez que uma notícia está na mídia, ela se torna o foco. Quando não deveria ser feito dessa forma, né? A gente precisa de um sistema, né? Não de algo assim, feito para aquele problema momentâneo. Isso é muito triste, porque ele confunde o debate. Por exemplo, seguro para queimada, um acidente causar queima na vegetação é uma situação, e o seguro tem. Agora, a queimada, do contrário, até onde eu sei, ela é uma ação ilícita. Né? Seguro não cobre o ilícito, não cobre ato doloso, nem poderia cobrir. Aí sim haveria uma ação do segurador incentivando uma conduta errada. E não, pelo contrário, não incentiva. Caso de perda de direito, ato doloso e, enfim, sinistros intencionalmente causados, enfim, agravamento, má fé total. Então, uma semana passada saiu uma lei, uma reforma na legislação sobre segurança de barragens. Toda aquela discussão sobre construções a montante, uma forma de elevar as estruturas e tal, tudo isso está regulado, e apareceu a figura dos seguros ambientais novamente. Mas eu volto a dizer, tem um problema, porque a lei não é clara sobre seguro para quê.
que ela diz mais ou menos assim, um seguro ou outra forma de garantia para reparar danos a terceiros, ao bem público, ao meio ambiente. É muito amplo. Sim, como é que você vai conseguir contratar um produto desses, né? Não, teria que contratar uma meia dúzia de produtos. Só que tu não precisa de uma lei mal redigida para fomentar um mercado ou para desenvolver uma determinada atividade. Então, se é para redigir, para e vamos redigir com tranquilidade, deixar claro qual é o objeto, De né? forma técnica, eu acho que é muito mais assim, populismo, né? Mais dizendo, eu quero uma solução, então eu vou botar aqui um artigo que ele vai mudar a nossa vida. Não é assim, né? Não é. Não é e gera um desconforto. Dá uma movimentada assim no mercado, né? Ó, pô, tem uma obrigatoriedade, tem uma exigência, aí o pessoal liga para o segurador, consulta, tem produto e tal. Dá uma movimentada, dá um passo adiante. Mas a lei em si, ela é deletéria. Por exemplo, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. É uma lei antiga, né? Já não é novinha. O artigo 40, ela prevê que atividades envolvendo produtos perigosos, o órgão licenciador poderá exigir um seguro de responsabilidade civil ambiental. Está lá. Nunca foi regulamentado, é letra morta, e isso não é muito positivo, né? Não leva para frente de fato, né? Tem que ser algo que seja exigível e que seja concreto. Como é que a gente faz isso no dia a dia, né? Porque não pode ser oneroso demais nem para a seguradora, nem para o segurado, porque se torna inócuo, realmente. Né? E isso acaba se acontecendo bastante aqui na área ambiental. Eu estava notando, por exemplo, se eles editarem um seguro ambiental obrigatório, né, que seja exigido pelo órgão ambiental, ali entre a fase de licença prévia e licença de instalação, até que ponto que a gente consegue isso, né? Ele conseguiria abarcar mais ou menos quais riscos, né? Os seguráveis, né, que o doutor falou. É, justamente nesse ponto. Se a lei vem e diz que é obrigatório ter seguro numa atividade tal como barragem, a lei tem que dizer um seguro para quê? Uhum. Para o meio ambiente, para os recursos naturais, para quem? Não pode ser muito amplo, porque daí vai gerar uma paralisia total. Agora, aproveitando a deixa, e aí trazendo uma questão polêmica, que é sobre a obrigatoriedade de seguros ambientais. Tem vários PLs tramitando na Câmara e no Congresso. Eu, muito sensibilizado, depois de muito refletir, eu cheguei à conclusão de que talvez o seguro ambiental seja interessante, o seguro ambiental não, um seguro obrigatório venha a ser interessante para atividades de risco muito elevado, mas também não seria um seguro de responsabilidade civil, seria chama de first party insurance, ou seja, as pessoas que estão naquele entorno fazem um seguro para si, para o seu patrimônio, para a sua vida. É óbvio, eles podem ter um seguro patrimonial para o seu carro, para a sua residência e para a sua própria vida. Mas quando eu falo em obrigatório, para uma determinada atividade, me vem a ideia assim, de criar um produto especificamente para aquele risco daquela barragem, daquela hidrelétrica, enfim, um empreendimento muito claro. Se a pessoa falecer por outra causa, não aciona. Mas aí me parecia modelável um seguro obrigatório, mas veja bem, para os indivíduos, para as vítimas. A doutora participa da Comissão de Direito das Vítimas, né? Na OAB. Então é nelas que eu penso, sabe? Eu acho, pós-Brumadinho, pós-Mariana, essa cena de pessoas que tiveram suas vidas devastadas, em que o sistema de justiça não dá respostas. Para essas pessoas tinha que ter um modelo emergencial e célere de atendimento. Seria um seguro puro? Não sei. Talvez um pouco seguro, um pouco fundo, um pouco participação do poder público, do empreendedor, do próprio indivíduo, né? Fazer um pool, aí sim eu acho que daria para trabalhar com seguro obrigatório. Para as vítimas, mas não para a reparação do meio ambiente. Sim, isso é exato, né? Eu lembro até hoje a dificuldade até de chegar água potável para essas pessoas, né? Era algo assim que o poder público e mesmo as empresas envolvidas, enfim, ninguém tinha noção da magnitude de um desastre daqueles, né?
E eu acredito que mesmo depois da ocorrência do primeiro, as pessoas continuam sem um plano efetivo de emergência, né? Do que fazer, de como fazer a parte logística até, né? De como levar o socorro imediatamente para as vítimas. Exatamente. E isso nos falta em todos os aspectos, né? Realmente essa sistemática do Brasil ainda tem que avançar muito. E eu até achei legal também que o doutor fala justamente desse fator social dos seguros, né? Porque a partir do momento que uma empresa chegou ali no momento, ou de tentar inibir o sinistro, ou já aconteceu e tem que repará-lo, a gente consegue evitar que as empresas fechem e deixem na mão também os seus funcionários e outras pessoas que dependem daquele organismo vivo para sua subsistência, né? Como é que funciona mais ou menos esse papel social, né, dos seguros? Essa questão, ela vem, e até aproveitando a minha última fala sobre obrigatoriedade para as vítimas, mas não para os elementos naturais propriamente. Por que eu penso isso? Primeiro que a obrigatoriedade é uma intervenção exagerada do Estado na economia, na atividade privada, né? Agora, pensando nas vítimas, a gente até dá para assimilar essa intervenção. Agora, fora isso, os seguros, embora exerçam uma função social incrível, como a doutora acabou de falar, os seguros são instrumentos individuais. Eu faço seguro para mim, mesmo sendo um seguro de responsabilidade civil, que o objeto é terceiro, né? Mas, porque qual é a lógica? É que se eu tiver que indenizar terceiro, eu vou tirar do meu bolso e o segurador vai me reembolsar. Então, o seguro ele tem esse caráter individual, para atender aos meus interesses. Que bom que, reflexamente, gera uma reserva para indenizar terceiros. Isso é maravilhoso, né? Há um duplo capital reservado, no mínimo um capital reservado para indenizar a terceiros ou ao meio ambiente. Bom, aí chegando na questão da função social, pensando principalmente em termos de empresa, né? E aí é uma questão de gestão, de elaborar planos de redução de vulnerabilidades, de resiliência de uma empresa, ter o seu sistema de emergência e ter os seus seguros. E aí os colegas, tem alguns colegas que são da corretores de seguros, principalmente de grandes corretoras, alguns nos participam aqui conosco, de mostrar isso, né, que, na verdade, o seguro vem para mitigar os riscos do próprio negócio. É exatamente isso. Acontecendo um acidente, vai ter uma reserva imediata. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu estou trabalhando num determinado sinistro que tinha seguro ambiental, e eu imagino o quanto é reconfortante para uma empresa que teve um acidente receber 700 mil reais para poder suportar, né, os seus compromissos de restauração ambiental, de recuperação do solo e do lençol, e assim por diante. E o negócio segue. Isso é maravilhoso. O negócio segue, as empresas... Justamente pagamento de salário, pagamento de fornecedores, impostos, a roda segue girando daquela empresa enquanto ela consegue ter aquele suporte para recuperar o problema, né? Porque também não adianta nada, né? A empresa fechar as portas, isso que a gente mais vê. Ela tem uma obrigação de reparar, de voltar ao status que era anteriormente, mas ao mesmo tempo ela tem que se manter viva para dar andamento naquilo, né? Essa é uma questão interessante, né? Uma empresa que tem um passivo e que fecha as portas e deixa o passivo. Muita gente me pergunta sobre isso, né? Se o seguro incidiria numa situação como essa. E infelizmente, aí, numa situação assim, não. Se fosse uma empresa que tem um passivo, que faz um termo de ajustamento de conduta para recuperar aquele passivo, e o Ministério Público diz, eu quero um seguro. Aí tem, seguro garantia, um seguro para garantir a performance, né, do dano já realizado, que ele seja realmente reparado. Agora, numa situação como aquela dita, de a empresa faliu e tem um passivo, não sei se o seguro atenderia a isso, não, a menos que ela já tivesse uma pólice. Seria, mas uma empresa que está capenga, digamos assim, não vai fazer seguro. Sim, não seria Salvo, aí tem uma questão de fraude também. Verdade. Que é muito tem mais delicado. uma pergunta aqui da doutora Maria.
seria necessariamente uma reparação coletiva ou direcionada ao autor de uma ação? Agradeço pela pergunta também, doutora Maria. Eu não sei bem se eu entendi, mas o grande novo dos seguros ambientais é uma garantia, é uma importância de valor para realizar a restauração ambiental, a reparação do dano ambiental atrelada a um evento ocorrido dentro da vigência da apólice. Ela fala sobre direcionamento desses valores, daí a gente está falando de dano individual reflexo, né? E para isso existem outras soluções de seguro, que também pode estar inserido numa apólice de seguro ambiental, mas daí já não é para recuperar o bem macro, bem ambiental, por assim dizer, mas sim danos a indivíduos, de forma reflexa. Então, se eu bem entendi a pergunta, respondendo, a solução de seguro para atender tanto restauração ambiental, quanto para terceiros, quanto para recuperar a própria empresa. Explodiu uma caldeira. O seguro ambiental pode atender a própria a aquisição, a reforma, o conserto da própria empresa. Tudo isso está englobado no escopo desse tipo de seguro. É legal que os produtos são versáteis, né? Inclusive, doutor Peri, a gente está se aproximando aqui do final da live, são 6h57. Então, aproveitando, eu queria agradecer imensamente ao doutor pela oportunidade desse bate-papo conosco. Agradeço em nome de toda a ESA, em nome de toda a OAB Santa Catarina, porque é um privilégio. Eu aprendi muito e eu sei que o público também que nos acompanhou também teve essa impressão. E agradeço também a todos os espectadores, a todo mundo que participou, que engajou, inclusive o pessoal que mandou perguntas para a gente. E deixo a oportunidade do doutor também mandar o seu abraço. Novamente, muito obrigado pela oportunidade de público, parabenizar toda a atual gestão da OAB de Santa Catarina, volto a falar do doutor Rafael, também a gestão da ESA, das comissões, enfim, a gente tem acompanhado, principalmente nesse momento tão delicado que a gente vem superando, sei bem como é que nós estamos, mas poder contar com a OAB, com conteúdo, com apoio na advocacia. Então, parabenizo e agradeço a oportunidade de poder divulgar esse meu trabalho e te agradecer especialmente, Beatriz. Obrigada. Porque é muito recompensador, depois de tanto tempo escrevendo, se dedicando a algo, ter alguém que realmente sentou e leu, e entendeu e formulou perguntas muito apropriadas para a nossa conversa. Te agradeço duplamente. O prazer foi todo meu. Também mando um abraço para todo o pessoal da OAB, que realmente nesse momento de tanta dificuldade está sacrificando tanto sua vida profissional quanto pessoal para continuar atendendo a advocacia. E a gente se sente muito protegido mesmo. Então é isso, foi um grande prazer, doutor Peri. Agradeço, mando um grande abraço e uma boa noite a todos, um bom final de semana e bom feriado, né? Muito obrigada. Obrigado, boa noite.